Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Leandro e hoje vamos trabalhar com as máquinas térmicas. Então, para isso, venha aqui no Google pelo celular ou computador e digite www.profleandromoraes.com.br. Todas as nossas aulas de física estão nesse site. Basta você clicar em site do professor Leandro e na sequência Física. Olha o tanto de aulas que nós já temos. Iremos lá para a termodinâmica. E aqui já existe uma aula enorme sobre os conteúdos da termodinâmica, que é uma parte da física que estuda os fenômenos físicos relacionados com a temperatura, pressão, volume e outras grandezas térmicas relacionadas com sistemas físicos em escalas macroscópicas. Então aqui nós já vimos vários conceitos importantíssimos sobre a termodinâmica e descendo aqui nossa página, vamos trabalhar com a máquina térmica. Então, para os conteúdos anteriores, existem aulas aqui que você pode acessar quando você quiser. Então, descendo aqui na nossa aula sobre termodinâmica, vamos para as máquinas térmicas. Aqui, máquinas térmicas. Bom, o que seria então a chamada máquina térmica? Nos nossos estudos sobre a termodinâmica, caso você não tenha visto, suba a página e aprenda sobre a termodinâmica, nós percebemos que o trabalho tem a capacidade de movimentar gases, líquidos, por exemplo. Então, usamos muito o conceito de trabalho e ele possibilita que existam trocas de calor. Imagine o uso deste trabalho em máquinas que possam movimentar gases ou líquidos para beneficiar a humanidade. Então, isso origina o conceito de máquina térmica que temos durante a história recente da humanidade, na Revolução Industrial e na sequência, e até mesmo na Antiguidade, como vamos ver. Então, essas máquinas térmicas elas trocam o calor entre uma fonte fria e uma fonte quente. Então, a fonte quente, depois tem o trabalho e depois a fonte fria. E o calor é transformado em trabalho mecânico, ou seja, faz com que exista um movimento de algo. Então, vocês podem observar aqui que temos normalmente uma caldeira, com uma grande quantidade de algum líquido, de água, que é transformado em vapor, por exemplo. Esse vapor, ele movimenta alguma coisa, realiza trabalho. Então, sai da fonte quente a quantidade de calor, a energia térmica, em trânsito, que é o calor, movimenta algo e vai embora pela fonte fria. Então, temos todo esse processo das máquinas térmicas. Tá? Aqui temos outro também. Então, você observa que tem aqui um condensador, alternador, tem vapor, pressurização. Então, existe todo um processo interessantíssimo que vamos aprender aqui hoje. O calor como fonte de energia. Então, o calor é a energia térmica em trânsito. Lá no ano de 1798, Benjamin Thompson, o conde de Romford, ele estudou a fabricação de canhões. E o que ele percebeu? Que a perfuração das peças dos canhões causava aumento de temperatura do material que foi perfurado. Olha que interessante. E esse aumento de temperatura só poderia vir da energia mecânica das brocas. Então, quando você furava o canhão, aumentava a temperatura. Então, ele relacionou o movimento, aí, a energia mecânica, com aumento de temperatura. Aí começa essa relação do calor com o trabalho mecânico. Mais tarde, lá pelos anos de 1840, Julius Robert Mayer e James Prescott Joule estabeleceram a equivalência do calor e energia mecânica, ou seja, o calor, a energia térmica em trânsito, pode fazer com que exista movimento, energia mecânica. As experiências realizadas por Joule ou Joule naquela época acabaram estabelecendo de maneira definitiva que o calor é uma forma de energia. Então temos aqui a experiência de Joule, que nós já estudamos ela
em outros momentos sobre a termodinâmica. E o que ele fez nessa experiência? Olha que coisa incrível. Então ele tem aqui um cilindro, um recipiente, com algumas pás. Então quando ele move esses dois pezinhos, faz com que os pesos desçam, as pás se movam, e essa mudança, essa agitação aqui dentro dessas partículas faz com que a energia aumente. Ou seja, existe uma conversão entre o trabalho mecânico, que é o de movimentar aqui em cima, porque o trabalho nada mais é do que você ter a capacidade de deslocar alguma coisa. Então você movimenta e essa pazinha movimentando agita as partículas e aumenta a temperatura. Então existe essa mudança e hoje temos aí o equivalente mecânico do calor, que nada mais é do que a transformação de 1 joule em 4,18, uma caloria em 4,18 joules. Então a experiência de Heron, lá na antiguidade, ela também trouxe coisas incríveis para nós, né? Então, mesmo que lá no século XIX o calor tenha sido de maneira definitiva adotado como uma fonte de energia, específico como fonte de energia, lá na antiguidade ele já era utilizado para produzir o vapor, que seria usado na realização de trabalho mecânico. Então, olha que interessante essa máquina aqui de Heron, do século I depois de Cristo, Heron de Alexandria. Então, o que ele fez? Então, ele tem aqui uma bacia com água, né? E aqui em cima você tem uma esfera com duas saídas de vapor. Quando você aquece, o vapor dessa bacia aqui de água entra nessa esfera e ele tem que sair de um jeito ou de outro. Então faz com que exista esse movimento. Então você observa que existe uma relação entre o calor, o aquecimento aqui embaixo, que transforma isso em calor, e com o movimento dessa esfera. Então a água é aquecida na bacia que está ligada à esfera giratória. Então o vapor sai nos furinhos, né? E sabemos que esse aparelho projetado por Heron é um modelo de máquina térmica, pois ele transforma o calor em trabalho mecânico, ou seja, transforma o calor em algo que se movimenta. Muito interessante. As máquinas térmicas foram e são importantíssimas para a humanidade. Então, lá no século XVIII, foi iniciada a utilização das primeiras máquinas térmicas em escala industrial. Então, ainda apresentavam rendimentos muito baixos, rendiam pouco, né? 10%, alguma coisa assim, pois consumiam uma grande quantidade de combustível para produzir pouco trabalho. Todas as vezes que eu falar em trabalho, pense em algo que a capacidade de mover alguma coisa. Por volta de 1770, o inventor escocês James Watt, muito famoso, né, Watt, ele apresentou um modelo mais eficiente de máquina térmica que utilizava o vapor proveniente de uma caldeira onde a água era aquecida. Então aí temos aqui o princípio, né, da máquina de vapor. Então inicialmente essa máquina dele foi utilizada para movimentar moinhos e depois locomotivas e barcos a vapor. Então o mais famoso de todos é a locomotiva a vapor, é a Maria Fumaça, né, que já ouvimos falar dela. Então, o que acontece com esse dispositivo, com essa máquina? Simplesmente você tem aqui um local, um forno, onde você joga lenha ou combustível, né, carvão mineral, alguma coisa assim, faz com que exista esse movimento dos pistões, né? Então, a fonte quente transforma em calor, o calor é transformado em trabalho, e ele vai embora para uma fonte fria, joga fora pela chaminé aqui. Então faz com que movimentam as rodas da nossa locomotiva. E na primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, né, a máquina a vapor foi muito utilizada. E houve a automatização do modo de produção industrial. Ele era artesanal e agora nós temos um modo de produção através de máquinas, né? Então alterou muito a vida das pessoas, uma transformação social. E antigamente existia o trabalho, da maioria trabalho infantil e feminino nas fábricas têxteis inglesas, né? E agora com essa transformação, com essas máquinas, houve uma modernização. Então essa foi a primeira revolução industrial
temos aqui ao lado algumas locomotivas muito interessantes também. Então, os modelos de máquina térmica a vapor são pouco utilizados na atualidade, mas a energia térmica do vapor continua sendo empregada nas usinas termoelétricas para movimentar turbinas. Então, estamos, no momento desse vídeo, estamos numa crise energética no Brasil, por exemplo. Então, foi necessário acionar as usinas termoelétricas, que embora seja muito mais caro você produzir energia por meio das usinas termoelétricas, mas é uma saída para a crise de energia hidrelétrica. Além disso, no século XX, outros tipos de máquinas térmicas foram desenvolvidos, como o motor explosão, que é esse motor aqui embaixo, que é um motor muito utilizado no nosso caso também. Utiliza gasolina como combustível, né? O álcool também, e a parte para o funcionamento de automóveis, etanol também. Então, o filme Tempos Modernos, né? Então, você pode clicar aqui, você pode assistir ao filme, né? Direto pelo YouTube. Ele, de Charles Chaplin, ele retrata essa fase da indústria. Muito interessante. Esse aqui é o motorzinho de explosão. O rendimento de uma máquina térmica. Agora vem mais a parte da física, né? Então, temos aqui uma máquina térmica e olha como que funciona ela. Então, você tem uma fonte quente de calor, seria o calor recebido. Você recebe o calor na locomotiva, por exemplo, por meio do forno, você joga lenha, você joga outro elemento para queima, ou mesmo combustível, e ele chega na máquina. Um exemplo nosso seria a máquina de vapor. Existe o trabalho realizado, ou seja, essa máquina vai movimentar alguma coisa. O que ela vai movimentar? As rodas da máquina, da Maria-Fumaça, por exemplo. E o restante desse calor é jogado fora por meio de uma fonte fria. Então, existe um rendimento, né? E esse rendimento ele não é 100%. Por quê? Porque existe uma perda de calor. Então, uma máquina ideal seria aquela que todo o calor que você envia para a máquina ele seria totalmente transformado em trabalho. Porém, isso não acontece na realidade, né? Então, o cálculo do rendimento de uma máquina térmica, simplesmente, ele é um N com uma perninha a mais aqui, né? Ele é o trabalho realizado em joules, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Quantidade da fonte quente também em joules, ou se tiver caloria por caloria também dá certo, né? E nós podemos transformar caloria em joule. Uma caloria é 4,18 joules. Só fazer essa troquinha também que dá certo. As máquinas térmicas é a conservação da energia. Então, o princípio de conservação da energia aplica-se ao funcionamento das máquinas térmicas, né? Então, o que é o trabalho? O trabalho nada mais é do que você retirar, subtrair, né? O que é o trabalho? É o tanto de calor que você utilizou para movimentar a sua máquina. Então, ele nada mais é do que a diferença, a subtração da quantidade de calor recebida da fonte quente menos da fonte fria. Era só você subtrair fonte quente menos fonte fria, Q1 menos Q2, né? E você faz esse cálculo aqui, troca o trabalho por esses dados, quantidade de calor da fonte quente menos fria. Você dividiu o QQ por QQ dá 1, e o que vai sobrar, aí você faz toda a transformação, você pode fazer essa regrinha aqui também, que vai dar certo também para o seu rendimento, né? Eu acho que essa fórmula aqui seria ao contrário, o QF fica em cima, né? Eu vou trocar aqui na página para a gente, tá bom? Então, é o QF sobre QQ, e não QQ por QF. A segunda lei da termodinâmica, o que ela diz para a gente? O processo pelo qual uma máquina térmica funciona constitui um processo cíclico. Então, existe um ciclo, né? Ele inicia-se após passar por transformações, retorna-se ao seu estado inicial. A cada ciclo, a máquina retira calor da fonte quente, transforma uma parte em trabalho e rejeita o resto, joga fora o restante, né, por uma fonte fria. Assim, uma máquina térmica teria um rendimento de 100%, como eu tinha dito mesmo, se você conseguisse transformar o calor da fonte quente em trabalho. Mas isso não acontece na natureza.
A essa lei, os cientistas deram o nome de segunda lei de termodinâmica, ou seja, qualquer dispositivo existente na natureza, ao efetuar um ciclo, não consegue transformar totalmente em trabalho o calor retirado da fonte quente. Existe uma perda. Para completar o ciclo, sempre será necessário rejeitar o calor para a fonte fria. Então, assim, na segunda lei da termodinâmica, nós concluímos que é impossível construir uma máquina térmica que tenha 100% de rendimento. Os rendimentos das máquinas térmicas mais utilizadas, eles giram em torno da maré-fumaça de 10% apenas e dos motores a diesel de 40%. Então, é uma perda muito grande mesmo, né? Bom, aí temos um resumão da segunda lei da termodinâmica. As máquinas térmicas, elas são capazes de converter calor em trabalho, né? Não existe uma transformação toda do calor em trabalho, existe sempre uma perda. O trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. O rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vai dar um número com vírgula. O que eu faço para achar em porcentagem? Multiplica por 100. Kelvin e Planck fizeram o enunciado, né, que é impossível a construção de uma máquina que, operando um ciclo termodinâmico, ela consiga converter toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Sempre existe uma perda, né? Então, temos o processo reversível, que ele acontece numa ordem direta ou inversa, onde não é permitido saber o que aconteceu antes ou depois nesse processo. E o irreversível é possível distinguir antes e depois que ocorreu o processo termodinâmico, né? Clausius também fez um enunciado. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura mais alta. Ele sempre passa de um corpo de temperatura maior para temperatura menor. E temos um conceito muito interessante que é a entropia. Ele mede o nível de desordem da energia. E a variação da entropia é a variação da quantidade de calor pelo trabalho, né? Se ela é positiva, aumentou a desordem da energia. Se ela é negativa, diminuiu, reduziu a entropia. Os refrigeradores são máquinas térmicas reversíveis, que existe esse ciclo, né? E existe uma eficiência que pode ser calculada por quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. E a máquina de Carnot é uma máquina térmica teórica de rendimento máximo, né? Que vamos falar dela agora. Que o rendimento dela vamos explicar aqui daqui a pouquinho. Então, a máquina de calor, muitos cientistas empenharam em desenvolver máquinas térmicas, né? Para aprimorar um modelo realmente eficiente. E nosso colega aqui, o Sadi Carnot, o que ele fez? Ele apresentou um modelo de máquina que operava com o máximo de rendimento possível. Esse modelo ficou conhecido como máquina de Carnot. Então, a figura aqui abaixo, ela representa um ciclo de Carnot de um sistema cilindro-gás, né, ideal. Esse ciclo corresponde ao rendimento máximo de uma máquina para obter operando entre duas fontes térmicas, né? Então, vamos analisar ela daqui a pouquinho. Olha que interessante que ela é. Bom, como que eu vou analisar esse ciclo aqui? Você tem a pressão e o volume, né? Então, olha só, na transformação que você tem de A até B, você tem uma temperatura 1. É a mesma temperatura, então é uma transformação isotérmica de A até B. O gás absorve o calor da fonte quente e ele se expande, ou seja, aumenta o volume. Olha lá. Perceba que o A até o B, o volume está aumentando, né? Depois do B até o C, temos uma transformação rápida, que é uma transformação adiabática. Lembra que a gente estudou sobre ela? O spray é um modelo de transformação adiabática, né? Então, não existe troca de calor e a temperatura ela cai bruscamente aqui. Do C até o D, existe uma diminuição do volume, uma compressão térmica, isotérmica, né? Por que é isotérmica? Porque, olha lá, o T2, temperatura 2, ela mantém a mesma. E o cede o calor para a fonte fria, igual que eu tinha falado sobre a fonte quente e a fonte fria. E para finalizar o ciclo, o gás, existe uma compressão adiabática de novo,
é como se fosse o spray, né? Você tem uma mudança brusca aí no sistema e a sua temperatura vai aumentar de novo e assim você continua esse ciclo. Então você faz esse ciclo aí continuamente, tá? Então aqui do lado temos, olha o ciclo. Então ele expande com a mesma temperatura, depois existe uma mudança brusca aqui da temperatura, expande ainda, e depois ele comprime com a temperatura 2, comprime de novo com essa rapidamente e expande. Então ele expande e comprime, expande e comprime. Esse é o ciclo de Carnot. Ele mostrou que o rendimento máximo de uma máquina térmica é sempre menor do que 1, 0, alguma coisa, né? E ele relaciona-se com as temperaturas Tq da fonte quente e Tf da fonte fria. E essa é a expressão rendimento, olha lá, 1 menos temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. E importante, que elas são dadas em Kelvin. E se você precisar transformar graus Celsius para Kelvin, é só você somar 273 e está resolvido, tá bom? Então agora vamos, aqui tem a fonte do texto, né? Onde foi tirado o texto, e das figuras utilizadas nesta nossa aula. Basta você clicar e você pode aprofundar os nossos conhecimentos. Então vamos para exercício sobre o nosso conteúdo, né? Para finalizarmos a nossa aula de hoje. E aqui embaixo dos exercícios, esse vídeo ficará disponível aqui embaixo quando você quiser rever essa aula. Vamos lá então? Primeiro exercício da aula de hoje. Ele diz o seguinte, ó, o rendimento de uma máquina térmica é medido em porcentagem e é definido pelo quociente, ou seja, pela divisão, né, razão, entre o trabalho realizado e a quantidade de calor absorvido da fonte quente. Então, o rendimento, ele simplesmente é o trabalho, eu posso pôr essa letrinha aqui, pela quantidade de calor da fonte quente. Beleza. Assim, uma máquina que retira 500 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 1.200 joules, tem qual rendimento? Então, olha só. Trabalho é um determinado valor e a quantidade de calor da fonte quente é outro valor. Ele disse para a gente, o exercício, que retira 500 calorias da fonte quente. A fonte quente possui 500 calorias. Opa, coloquei no lugar errado aqui. Fonte quente, 500 calorias, né? Calorias. E o trabalho, 1.200 joules. Isto. Para a gente fazer essa continha, eu tenho que transformar tudo na mesma unidade. E ele disse aqui que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Normalmente é 4,18 joules, né? Mas como ele colocou 4,2, deixa assim. Então, 500 calorias são quantos joules? É só você multiplicar isso por 4,2. Vamos lá. 500 vezes 4,2, eu tenho um total de 2.100 joules. Então quer dizer que eu já tenho aqui tudo na mesma unidade. O rendimento, então, é trabalho, 1.200, dividido pela quantidade de calor da fonte quente, 2.100. Agora é só fazer essa divisãozinha. Corta aqui. O rendimento é... Então, você tem aqui 12 dividido por 21, que vai dar um total de 0,57. Como eu transformo isso em porcentagem? Multiplica por 100 e vai dar 57,1%. Esse é o rendimento da nossa máquina térmica. É assim que é feito, tá? 2. Uma máquina que realiza um ciclo de Carnot opera entre uma fonte quente, com uma temperatura de 300 Kelvin, e uma fonte fria com 200 Kelvin. Qual que é o rendimento? Então, o rendimento no ciclo de Carnot eu posso utilizar como 1 menos a temperatura na fonte fria, dividido pela temperatura na fonte quente, né? Então, o que eu vou fazer? Como está tudo em Kelvin, é só utilizar aqui na nossa fórmula. Se estivesse em graus Celsius, teria que transformar
graus Celsius para Kelvin, que você tem que somar 273. Então, vamos lá. 1 menos temperatura em Fahrenheit, desculpa. Temperatura da fonte fria, ele é de 250 Kelvin. E aqui embaixo, temperatura da fonte quente, 300 Kelvin, né? Então, agora eu tenho que fazer essa divisão para achar a nossa resposta. Então, vamos lá. Aqui o rendimento é... Eu vou dividir 250 dividido por 300. 250 dividido por 300, que vai dar 0,83, né? Então, eu teria que pegar 1 menos 0,833333. E qual que é o rendimento da minha máquina mesmo? 1 menos 0,833333. 0,16, tal. Então, multiplicando por 100, eu tenho aqui um rendimento de 16,667, ou 16,7%. Esse é o rendimento da máquina térmica devido ao ciclo de Carnot. E agora, mais um exercício. Se o motor térmico possui as temperaturas de trabalho de 1800 Kelvin e 800 Kelvin, ou seja, temperatura quente e fria, e o rendimento dele é de 30%, poderia ter um rendimento maior? Então, o rendimento máximo possível é aquele que obedece ao ciclo de Carnot. O rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente, né? Então, o rendimento máximo é 1 menos. Qual que é a temperatura na fonte fria? 800. E a temperatura na fonte quente, qual que é? 1800. Então, qual que seria o rendimento dessa máquina nossa? Vamos lá. Então, é 800 dividido por 1800, que vai dar um total de 0,44444. Então, 1 menos 0,44444 é igual a 0,555. Você multiplica por 100 para achar o valor da porcentagem. 55,6%. Então, a perguntinha dele é o seguinte. A máquina poderia ter um rendimento maior? Sim, poderia ter um rendimento maior. Até 55,6% seria o limite, de acordo com o ciclo de Carnot. Depois, uma máquina térmica retira 200 calorias da fonte quente e realiza um trabalho de 80 joules. Sabendo que uma caloria é 4,18 joules, calcule o rendimento dessa máquina e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, vamos lá. Eu quero saber o rendimento, né? Antes de a gente começar, a quantidade de calor da fonte quente é igual a 200 calorias. O trabalho é igual a 80 joules. Eu quero saber o rendimento e eu quero saber a quantidade de calor da fonte fria. Primeira coisa, transformar caloria em joules. Uma caloria é 4,18 joules. Então, basta você pegar 200 vezes 4,18 e você já transforma caloria em joule. Vamos lá. 200 vezes 4,18. Eu tenho aqui 836. 836 joules. Ok. Rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. O rendimento, então, é... Qual que é o trabalho? 80 joules. Qual que é a quantidade de calor da fonte quente? 836 joules. O rendimento, basta você dividir 80 dividido por 836. Eu tenho aqui 0,095. Então, você multiplica por 100, vai dar 9,6%. É um rendimento muito baixo da nossa máquina aqui. Esse é o rendimento da máquina térmica. Quantidade de calor da fonte fria, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu tenho que o trabalho é igual ao que entrou no sistema, quantidade de calor da fonte quente, menos a quantidade de calor que saiu.
quantidade de calor da fonte fria. Então é só você fazer a continha agora. Ó. O trabalho é 80 joules. Quantidade de calor da fonte quente, 836, menos a quantidade de calor da fonte fria. Eu posso passar 836 para o outro lado, subtraindo. É igual menos quantidade de calor da fonte fria. Quanto que dá essa subtração? Então, eu tenho aqui 80 menos 836, eu tenho aqui menos 756. Menos 756 é igual a menos quantidade de calor da fonte fria. O menos e o menos dos dois lados, pode cortar. Então, quantidade de calor da fonte fria é igual a 756. Como tudo está em joule, a resposta é joule, tá bom? E vamos aí para mais um exercício. É possível existir uma máquina térmica que retire 50 calorias da fonte quente e realize um trabalho de 240 joules? Então, quantidade de calor da fonte quente é 50 calorias e o trabalho, calorias, deixa eu escrever direitinho aqui, e o trabalho é de 240 joules. Então, eu quero saber se é possível existir essa máquina. Bom, ela tem que ter um rendimento entre 0 e 1, né? Então, vamos achar o rendimento dela. Aqui, caloria para joule, eu vou multiplicar por 4,18. 50 vezes 4,18. Que vai dar 209. 209 joules. Então, o rendimento é igual trabalho, 240, dividido pela quantidade de calor da fonte quente, 209. E vamos ver quanto dá isso. 240 dividido por 209, 1,14, multiplica por 100, você teria um rendimento de 114%. Não existe esse rendimento, ele teria que ser, teoricamente, até 100%, até 1. Então, não existe esse tipo de máquina, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esse vídeo eu vou deixar aqui embaixo, no final dessa página, né? E você pode revisar todo esse conteúdo novamente. Essa página sobre termodinâmica, né? Com aulas aí prontas para a gente, bastante simulação, muito legal. E outros conteúdos de física e mais outras atividades, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos nas próximas aulas.